Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas nossas redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, especial de quarta-feira de cinzas. Sou também autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus 25, 31 a 46. Esse texto foi a minha dissertação do mestrado em Teologia Bíblica, que você pode adquirir pela editora Dialética, cujo link estará aqui disponível aqui nas nossas redes, inclusive aqui na descrição. Seja bem-vindo a esse nosso programa O Pão da Palavra, especial de quarta-feira de cinzas. Com a celebração de quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo litúrgico da Quaresma, esse tempo de preparação para a celebração da Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus, a festa principal e a festa mais importante da fé cristã. Ora, o que esta festa tem a ver com as cinzas que nós recebemos na nossa cabeça nesse dia? Em primeiro lugar, na Bíblia, a cinza era um símbolo penitencial. Quando o povo de Deus se arrependia dos seus pecados, eles se vestiam de saco, se cobriam de cinza como forma de penitência pelos pecados cometidos e como forma de pedir perdão a Deus. Esse seria um primeiro sentido. Um outro sentido é que a cinza recorda também a nossa mortalidade. Todos nós um dia voltaremos a ser pó. Inclusive, é uma das frases propostas para a imposição da cinza sobre nossas cabeças. Lembra-te que é pó e ao pó voltará. Então a cinza, ou pó de modo geral, lembra a nossa mortalidade, lembra a nossa condição mortal, lembra que nós não possuímos vida para sempre. Ou seja, todos nós um dia veremos de morrer e voltar a ser pó. Pois isso pode ser absolutamente diferente, porque a Quaresma nos prepara para a celebração da Páscoa. E a Páscoa nada mais é do que a ressurreição de Jesus, é quando Jesus, ressuscitado por Deus, foi colocado agora no status de vida que a morte não tem mais poder sobre ele. Ou seja, Jesus, que poderia ter se tornado pó, agora vive eternamente. Pois, querido irmão, querida irmã, esta mesma realidade acontece com cada um de nós. Todos nós sabemos que biologicamente viraremos pó, morreremos, desapareceremos. Mas nos foi dado pelo batismo, foi-nos dada pelo batismo a possibilidade de vivermos eternamente. Ou seja, a nossa condição de pó desaparece para que, inseridos em Deus, pela nossa ressurreição, possamos viver para sempre. Agora, é claro, isso não é um ato de mágica, não é um passe de mágica. Dependerá da nossa fidelidade ao nosso batismo. Dependerá se nós nos convertermos verdadeiramente e nos transformamos em Jesus. Se de fato correspondemos à nossa vocação batismal, de configurar a nossa vida à vida de Jesus Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, que essa Quaresma possa ser absolutamente diferente para ti. E que a palavra de Deus proclamada nesse dia possa lhe servir de inspiração. Joel, capítulo 2, versículo 12 a 18. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 ao versículo 6, versículo 2. E Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6 e versículo 16 a 18. Veja bem, na primeira leitura, Joel capítulo 2, versículo 12 a 18, o profeta Joel interpreta uma calamidade que aconteceu sobre o povo de Deus, ou seja, um bando de gafanhotos devorou toda a plantação e o profeta interpreta aquilo como um castigo divino pelo pecado do povo. Então o profeta conclama todo o povo a se arrepender verdadeiramente diante de Deus, todo o povo, crianças, jovens, anciãos, todo mundo, a fazer jejum, a se cobrirem de saco de cinza, a rasgarem suas vestes, a não rasgarem suas vestes, mas rasgarem o seu coração. E aqui é interessante porque o coração simboliza a sede da decisão do ser humano, né? Para o povo da Bíblia, o coração é onde se decide ou não por Deus. Então, somos convidados hoje, também, no início dessa Quaresma, a rasgar nosso coração diante de Deus, a mostrar para Ele que tantas vezes nós decidimos por uma vida afastada do Senhor, mas que de hoje em diante nós queremos viver uma vida absolutamente nova. Por quê? Porque nós não queremos ser pó, mas nós queremos viver eternamente. Nós queremos que a Páscoa de Jesus se concretize na nossa vida,
proporcionando a cada um de nós também a ressurreição e a vida eterna. Já na segunda leitura, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ao capítulo 6, versículo 2, Paulo deixa bem claro: olha, eu vos imploro, reconciliai-vos com Deus, deixai-vos se reconciliar com Deus, pois este é o tempo propício para a nossa conversão, tempo propício para a nossa reconciliação. Todo início de Quaresma nós escutamos essa palavra. São sempre esses mesmos 3 textos. Quantas quaresmas nós vivenciamos e não mudamos de vida? Pois, mais uma vez, Deus nos concede a graça de estarmos aqui. Ainda não somos pó, não viramos pó, mas nós estamos aqui e escutamos essa palavra: deixai-vos reconciliar. Ora, Deus já nos perdoou absolutamente tudo em Cristo. Pela vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, o perdão absoluto de Deus para a nossa vida, para o nosso pecado, já nos foi dado. Mas cabe a cada um de nós, na nossa liberdade, usufruir, abraçar, acolher esta reconciliação e este perdão que Deus gratuitamente nos deu. Depende de cada um de nós. Porque não é algo forçado, não é algo que Deus vai impor sobre a nossa vida. Então, por isso, deixemos com que este clamor de Paulo toque nosso ouvido, toque nosso coração. Deixai-vos reconciliar. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu quero tanto te perdoar, eu quero tanto te salvar, mas depende também de você acolher o meu perdão, a minha salvação. Por fim, querido irmão, querida irmã, o Evangelho vai tocar 3 atos de piedade que nós somos chamados a fazer nessa quaresma. Jesus aqui ele explica sobre a oração, o jejum e a esmola, a caridade, né? Ora, esses 3 atos de piedade que a religião judaica realizava, a fé cristã também os realiza e promove e convida os fiéis de modo muito especial e particular a realizá-los de modo mais intenso no tempo da quaresma. Esses 3 atos de piedade corrigem absolutamente toda a nossa vida. Por quê? Pela oração, se nós rezamos mais, nós corrigimos a nossa relação com Deus e Deus, com a sua graça, ilumina em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser convertido, aquilo que precisa ser transformado. Depois, a prática do jejum, que é abster-se de alimentos a fim de experimentarmos a fome, né? É uma forma de domesticar os nossos impulsos, domesticar os nossos desejos, ter domínio sobre a nossa própria vontade, né? Então, essa prática do jejum deve ser realizada tendo em vista a caridade. Por isso, o terceiro pilar é a esmola ou a caridade. Ou seja, aquilo que eu deixo de comer deve ser doado para quem está passando fome. Porque há muitos que estão fazendo, entre aspas, um jejum à força, porque não tem o que comer. Não tem o que comer, né? E Jesus nos recorda, portanto, que esses 3 atos de piedade, oração, jejum e esmola, né, que corrigem toda a nossa vida, a oração corrige nossa relação com Deus, o jejum corrige nossa relação conosco mesmo, e a esmola corrige nossa relação com o próximo, sobretudo o próximo mais necessitado. Elas devem ser feitas em segredo, de tal maneira que nós não demonstremos uma falsa piedade para as outras pessoas, né? Porque a quem interessa esses atos de piedade é a Deus, e não demonstrá-lo para as pessoas a fim de ganhar o aplauso ou o elogio das pessoas. E esses 3 atos de piedade somos convidados a praticar de modo mais intenso desse tempo da quaresma. Aliás, os 2 últimos, o jejum e a esmola, têm a ver inclusive com a campanha da fraternidade que a igreja propõe para esse ano, né? Todos os anos a igreja propõe a campanha da fraternidade, que não é só para ser vivenciada na quaresma, mas é para ser vivenciada no decorrer de todo o ano. E o tema desse ano é fraternidade e a fome. Pela 3ª vez o tema da fome retorna para a reflexão, não só da igreja, mas da sociedade brasileira como um todo. E o lema, dá-lhes vós mesmos de comer, tirado daquela cena da multiplicação dos pães de Mateus 14,16. Né? Embora alguns grupos fiquem protestando que as campanhas da fraternidade sempre tragam um tema social, mas esta é, de fato, a proposta da campanha da fraternidade, porque é uma palavra da igreja direcionada à sociedade, convidando a sociedade como um tal a se converter de uma situação social que é contrária aos valores do Evangelho.
Então, há pelo menos 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar, ou seja, que não tem uma das 3 refeições por dia, dentre as quais 33 milhões passam fome, ou seja, não tem nenhuma das 3 refeições por dia. Então, por isso que os nossos atos de piedade possam se tornar atos concretos de amor e de misericórdia por todos esses que estão passando fome. Haverei de posteriormente gravar um novo vídeo explicando mais profundamente o que é a campanha da fraternidade, qual que é o propósito da campanha da fraternidade, por que nasceu a campanha da fraternidade e aprofundando o tema desta campanha da fraternidade deste ano. Então, peçamos ao Senhor Jesus que conceda a todos nós a graça de vivenciarmos bem a Quaresma, como preparação para chegarmos a bem celebrar a Páscoa. Com essa finalidade, nós estamos propondo o Retiro Quaresmal, que você pode adquirir também nos links que estão disponíveis tanto aqui nos destaques, stories ou descrições deste vídeo, nos quais nós explicaremos de forma exegética e mistagógica, ou seja, dentro da espiritualidade da Quaresma, os 5 evangelhos dominicais, e no decorrer da semana a proposta da meditação de cada um deles de trechinhos desses 5 evangelhos dominicais, que possam lhe ajudar e lhe servir a vivenciar bem a sua Quaresma no espírito de oração e intimidade com Deus. Peçamos ao Senhor que abençoe-nos e nos conceda uma santa Quaresma. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com esse dia de jejum, tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Se é a primeira vez que você está passando por esse canal, faça sua inscrição, ative as notificações, deixe o seu comentário e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de meditar também a Palavra de Deus, a fim de que as redes sociais entendam a relevância desse conteúdo e espalhem para mais pessoas. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.